Quando Deus nos pede algo, quase sempre a nossa primeira reação é não obedecer. É querer entender o plano todo. É a gente querer saber o porquê daquilo, como, quando e principalmente o resultado. E isso muitas vezes revela o estado do nosso coração. Porque quando exigimos explicações antes de obedecer a Deus, está nos mostrando que ainda não confiamos plenamente nele. Confiamos no que ele faz, mas não totalmente em quem ele é, não confiamos no caráter dele. A Bíblia, ela nos ensina que a fé não é entender primeiro para depois obedecer. Fé é obedecer primeiro, confiando que Deus é bom, mesmo quando ele não explica tudo. Esse vídeo é sobre obedecer a Deus e permitir que a obediência revele e trate o nosso coração. Se você está vivendo um momento em que Deus já falou, já te pediu algo, mas você ainda está esperando mais detalhes para dar o próximo passo, esse vídeo é para você. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de uma obediência sem explicação. Abraão foi um deles. Quando Deus pediu para que Abraão saísse da terra dele, do meio da parentela, e fosse para um lugar que Deus mostraria, Abraão, ele saiu sem garantia nenhuma, ele saiu sem mapa, né? Ele saiu confiando no caráter de Deus. Também temos um outro exemplo que é sobre Pedro. Quando Pedro passou a noite toda no mar tentando pescar, porém não conseguiu pescar nada, e Jesus falou para ele, deu uma ordem: volte lá e tente novamente. E mesmo apesar da circunstância, sob o comando de Jesus, ele voltou, sem questionar, sem querer explicar para Jesus que ele tinha passado a noite toda lá e não tinha acontecido nada, que as circunstâncias, a experiência dizia uma coisa, mas sob o comando de Jesus ele foi sem questionar. Note que em nenhum desses casos Deus explicou o processo, ele apenas deu uma instrução e muito menos explicou o resultado. A obediência, ela nasce da confiança. De fato, se não confiamos em Deus, não conseguimos obedecê-los, porque é impossível você obedecer plenamente a alguém que você não confia. Eu vou te dar um exemplo só para a gente simplificar aqui. Uma criança que tem medo de pular na piscina. Se aparece um estranho e pede para ela saltar, dizendo que vai segurá-la, dificilmente essa criança vai obedecer. Porém, se quem estende os braços é o pai ou a mãe, uma pessoa que essa criança confia, mesmo com medo, ela salta. Sim, também somos nós. Dificilmente vamos obedecer sem reservas um Deus que ainda não conhecemos de verdade. O problema muitas vezes não é falta de fé, é falta de intimidade. Por isso eu volto sempre a essa chave e eu vou continuar batendo nessa tecla. Conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para poder confiar nele plenamente. Temos que ir diariamente para o nosso secreto, dedicar tempo em oração, na leitura da palavra de Deus. Isso não pode ser algo eventual ou secundário. Precisa fazer parte da nossa rotina diária. E, na verdade, precisa ser uma prioridade na nossa vida. É algo que a gente precisa fazer já de manhã cedo. E só assim, dedicando tempo e com consistência, que nós vamos conhecer quem realmente é Deus. Não é a obediência que gera confiança, é a confiança que gera obediência. Na palavra de Deus, em Provérbios 3,
no versículo 5 e 6, eu vou ler aqui, tá escrito assim: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Teve um período da minha vida que eu queria entender tudo antes de obedecer. Então Deus me dava um comando e eu ficava jejuando, orando para ele me revelar o próximo passo e só assim então eu obedeceria. E enquanto eu fazia isso, tudo ficava travado, porque o Senhor fala uma vez e você fica questionando. Isso mostra que o nosso coração é um coração incrédulo. Então, a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais tempo no secreto, a mais tempo em conversar com Deus, a mais tempo em ler a palavra de Deus para descobrir, conhecer o caráter de Deus. É só através da palavra de Deus que nós conhecemos de fato o caráter de Deus. Como ele pensa, como ele age, como ele quer, quais são os mandamentos dele. Então, quando passamos a conhecer ele, passamos também a confiar. E devemos obedecer a ele mesmo sem resultado, mesmo que o resultado não seja aquele esperado, mesmo que nada faça sentido. A gente precisa obedecer, e quando obedecemos assim sem reserva, é isso que agrada o Pai, e é dessa forma que ele revela o próximo passo. A gente não pode obedecer quando tudo tá dando certo, nós temos que obedecer mesmo quando não vemos resultado naquilo que estamos fazendo, mas mesmo assim continuamos obedecendo a palavra de Deus, continuamos obedecendo aquele primeiro comando que ele nos deu até ele mudar o comando, até ele mudar a direção. Quando fazemos isso, nós mostramos que confiamos no caráter de Deus, porque quando entendemos, quando conhecemos a Deus e conhecemos o caráter deles, nós vemos que os planos dele, isso é algo que está na palavra de Deus, os planos dele para nós são planos de paz, não de fazer mal. Pelo contrário, planos de nos fazer prosperar. Ele não é um Deus que fica lá no céu torcendo para ver você se dar mal. Não, pelo contrário. Ele sempre, mesmo que as circunstâncias não condizem com aquilo, ele é um Deus que sempre vai pensar no seu bem. Mesmo que às vezes você está passando por uma prova de fogo, mas aquilo é para moldar o seu caráter. Sabe por que Deus nos pede obediência antes de explicação? Para justamente isso, para trabalhar o nosso caráter. Deus nos pede obediência antes de explicação porque ele está mais interessado em quem estamos nos tornando do que apenas no que vamos receber. Deus, ele não revela tudo para nós porque ele está esperando que confiemos nele em meio aos impedimentos que vão aparecer no nosso caminho. A obediência sem explicação nos ensina a depender de Deus e não das circunstâncias. Antes de nos conduzir a novos níveis, Deus nos forma por dentro, porque destino sem caráter não se sustenta. O que Deus já falou com você? Em que área você está pedindo sinais quando Ele já te deu uma direção? A obediência que desbloqueia o próximo passo. Deus já falou, mas você ainda está esperando entender para dar o próximo passo. Talvez Deus não esteja em silêncio, talvez Ele já tenha falado e o próximo passo não seja entender mais, mas confiar mais. Obedecer sem questionar não é perder a razão, nem anular a própria vontade. É decidir confiar no caráter de Deus quando o plano ainda não está claro. Quando Deus não explica tudo, Ele não está nos afastando, Ele está nos convidando a um nível mais profundo de intimidade,
Ele quer que cheguemos a Ele, busquemos Ele e aumentamos o nosso nível de intimidade. A explicação ela pode até vir depois, mas a direção quase sempre vem primeiro. Se hoje existe algo que Deus já te pediu e você ainda está esperando mais detalhes, talvez o que Ele esteja tratando não seja a situação, mas o seu coração. Que a nossa oração hoje não seja apenas Deus, me explica, mas Deus, eu confio. Porque quem conhece a Deus não precisa de todas as respostas para obedecer. Precisa apenas de fé. Que o Senhor nos ensine hoje a confiar, a obedecer e a caminhar com Ele um passo de cada vez, crendo, obedecendo, crendo no seu caráter, confiando nele. Se esse vídeo falou com você, eu te convido a não guardar isso só para você. Compartilhe com alguém que esteja vivendo um momento de decisão. Se inscreva no canal para caminharmos juntas. Fica com Deus. Beijos.